bem? Hoje a gente vai falar de uma novidade quente. No momento que vocês estiverem assistindo esse vídeo, provavelmente já vai ter feito uma semana, mas nos últimos dias, Dubai, ou melhor, os Emirados Árabes Unidos, fizeram uma atualização de leis e entre essas leis eles passaram a permitir que jovens a partir de 15 anos façam alguns trabalhos, possam ter trabalhos, possam trabalhar sem que isso seja ilegal. E o que é mais interessante e que eu resolvi trazer aqui para vocês é porque todas as vezes que a gente fala sobre, que eu falo, por exemplo, ou que alguma notícia se torna famosa porque algum jovem foi atrás e conquistou o próprio dinheiro e foi lá e vendeu, sei lá, coisas na escola, enfim. Toda vez que isso acontece, vem uma legião de pessoas dizendo isso é trabalho infantil, você está incentivando o trabalho infantil. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre essa diferença entre o que é trabalho infantil e o que é um trabalho que não implica que a pessoa esteja fazendo um trabalho infantil, que não implica que os pais vão ser condenados e ter problemas com a lei por causa disso. Antes da gente continuar, queria te pedir para se inscrever aqui no canal, para você apertar ali o sininho para sempre ser notificado quando tiver um vídeo novo e juntos a gente formar crianças e jovens mais inteligentes financeiramente. Então vamos lá? Bom, então como eu ia dizendo, Dubai lançou essa lei, ainda não está em vigor, tá lá e tal, mas está aprovada essa lei que adolescentes com mais de 15 anos possam trabalhar por meio período. Talvez você esteja aí pensando e tal, não tem uma similaridade aqui no Brasil? Tem sim, né? Aqui no Brasil a gente tem os jovens aprendizes que podem trabalhar em empresas, que podem trabalhar em alguns negócios por um curto período de tempo, sempre vinculado, não prejudicando a escola, ela comprovando que está frequentando a escola. Isso eu tô trazendo aqui, essa novidade de Dubai, porque a gente até tem mania de desvalorizar tudo que a gente faz de bom. Então olha só que bacana, a gente aqui já fez isso antes mesmo dos Emirados Árabes. Lá eles fizeram essa lei por uma motivação muito parecida com a nossa e parecida com as de outros países que também permitem o trabalho de jovens a partir de 15 anos. As intenções deles principais são duas. A primeira, menos importante aqui pra gente, mas é preparar o jovem para quando entrar no mercado de trabalho de verdade. Começar a ter noção de como funciona uma empresa, ter responsabilidade, ter horário e tudo mais, ter noção dos departamentos de uma companhia ou mesmo fazer alguns trabalhos que são muito ainda desconhecidos de alguns jovens. E a segunda motivação, que é muito mais legal e importante para a gente aqui, é a valorização do dinheiro. A valorização do dinheiro e a compreensão de que ele vem através do trabalho e que a possibilidade que isso dá aos jovens de se planejarem, de guardar algum dinheiro para objetivos maiores que eles vão ter depois, porque até hoje os jovens lá em Dubai, ou nos Emirados Árabes, a única possibilidade que eles tinham de ter acesso a dinheiro formalmente era o contato com recebendo dos pais. E isso não é tão saudável como a gente já viu aqui em diversos vídeos. Então, eles ofereceram essa possibilidade e então a partir aí já pode, mas eles falam que vai ter ainda como uma questão cultural, talvez demore um pouquinho para pegar, mas os jovens já vão poder fazer esse trabalho de meio período em ambientes turísticos, embalar coisas, sei lá, no supermercado, alguma coisa assim, ou trabalhos num escritório de arrumar depósitos, enfim, várias possibilidades de trabalho que podem sim ajudar o jovem a se desenvolver nessas duas frentes que eu acabei de comentar. E como eu prometi, a gente ia falar aqui então de que isso diferencia o trabalho de um trabalho infantil. Quando a gente pensa no trabalho infantil, a gente pensa que é uma criança que não quer trabalhar, ela não está trabalhando para se desenvolver, ela normalmente está trabalhando porque alguém a obrigou, porque ela tem necessidades vitais que ela precisa cumprir, por exemplo, comer. Então, algumas crianças trabalham porque precisam comer, precisam ajudar a família a ter condições de todos se alimentarem, e elas normalmente são vetadas
de estudar. Elas trabalham tantas horas que elas não conseguem frequentar a escola, ou porque estão trabalhando, ou porque estão cansadas demais para poder ir à escola. Nesses casos, a gente pode ver que não é tão saudável, a criança não vai poder, ela não quer, ela é privada de brincar, de despertar os próprios interesses, de fazer amigos, de descobrir as coisas no tempo dela, todas essas questões que, né, nem precisa, a gente dispensa explicações mais detalhadas. Mas quando ela trabalha, porque é bom para o desenvolvimento dela, até 5 horas por dia, quando ela tem um contato, quando ela é remunerada por isso de uma maneira justa, isso significa sim o desenvolvimento dela e ela continua, como são poucas horas no dia, ela continua tendo outra opção de outro horário, de outro período do dia, de continuar frequentando a escola, lendo, se divertindo, praticando esportes ou de qualquer atividade física que seja bom para o desenvolvimento dela. Então essas são as diferenças principais. Comentei aqui no Brasil que tem a lei do menor aprendiz, que é possível que empresas contratem. Na União Europeia também é possível que jovens a partir de 15 anos trabalhem e nos Estados Unidos também. Tem até algumas possibilidades que jovens a partir de 13 anos já comecem a trabalhar. Mas isso aí são pormenores, vamos ficar com o exemplo aí dos mais de 15, que fica mais fácil para a gente entender a mensagem aqui, que é a diferença entre o trabalho infantil e o trabalho que um jovem exercita para se desenvolver. Tem mais uma coisa que é muito importante em qualquer um desses países, está na lei de todo mundo e também diferencia o trabalho infantil do trabalho de qualquer adolescente ou criança que trabalhe para se desenvolver, porque quer, para aprender a lidar com o dinheiro e se desenvolver profissionalmente. É o risco que o trabalho envolve. Nenhuma empresa em nenhum país permite que menores de 15 anos ou que menores de 18 anos façam trabalhos que envolvam risco. Então isso também é uma diferenciação importante e que toda vez que eu incentivo um adolescente ou uma criança a fazer algum trabalho para ganhar o próprio dinheirinho, eu sempre falo, vamos manter as condições de segurança daquela criança. Então eu prefiro, por exemplo, incentivar uma criança a vender dentro do condomínio, brigadeiro ou o que for, suco, do que ficar na rua. E se ficar na rua, que fique com o apoio, com a companhia de um adulto, que isso vai oferecer mais segurança para ela. Existem vários trabalhos em indústria, por exemplo, que são arriscados. Então, os menores não estão autorizados a fazer esses trabalhos e em Dubai também. Sabe o que é legal? Que lá, como a notícia é muito recente, tem as notícias, né, que até vou botar uma aí para vocês darem uma olhada. Nessas notícias, tanto os recrutadores comemoraram, quanto os diretores de escola, quanto os pais. Vários pais que gostariam que os filhos fizessem esse tipo de tarefa e às vezes não tinham como. Ou assim ficam desses exemplos que eu dei, mais limitados, vender coisa no condomínio, mas que não oferece a eles a entender o funcionamento de uma empresa. E esse tipo de trabalho de você, cada 2, 3 meses, ficar experimentando o departamento de uma companhia, ajuda sim o adolescente a se formar com uma compreensão melhor da cadeia produtiva e dentro de uma companhia também dos departamentos necessários para que aquela organização funcione. Então isso é bem bacana. E tem outras mães que disseram uma coisa muito interessante, que sempre tem assim, mas é porque faz porque precisa do dinheiro. Nossa família tá tudo bem, a gente não vai exigir que o nosso filho trabalhe porque não é necessário. Vários pais comentando nessas notícias, dizendo que é muito bacana, que mesmo se eles fossem muito ricos, eles ainda assim incentivariam os filhos a trabalhar. Que não é pelo dinheiro da família, não é um dinheiro que é por necessidade, é pelo desenvolvimento que aquilo promove para o adolescente, para a criança. Então você vê que bacana que mesmo essa coisa que a gente está dizendo aqui, que eu estou dizendo aqui durante tantos vídeos há tanto tempo, sim, é possível, é bacana e você pode fazer aí para desenvolver muito os seus filhos. Tem mais uma coisa aqui. Esses dias eu fiz uma live lá no Instagram com o Gabriel Macegosso. O Gabriel Macegosso criou uma empresa e tal, mas mesmo ele tendo uma empresa própria junto com os pais dele, ele trabalha meio período numa fintech. E ele fala de quanto isso tem sido bacana para ele, porque uma startup muda tão rápido, as coisas acontecem e ele tem
se permitido ver todas essas mudanças acontecendo, tantas pessoas desempenhando tantos papéis e tantas funções, isso tem sido muito bacana para ele. Então é um depoimento que a gente já ouviu aqui, que vocês quiserem dá para dar uma olhada lá no Instagram também. E às vezes, para finalizar, às vezes a gente fala, né? Ai, puxa vida, um adolescente, ai, pra que trabalhar? É tão chato. Poxa, a gente não precisa associar o trabalho a essas emoções negativas. Isso é uma coisa muito cultural. O trabalho pode ser bacana, pode ser legal. Uma criança que trabalhe durante meio período pode vivenciar experiências super divertidas, pode procurar coisas que eles gostem de fazer. Isso pode ajudá-los a procurar coisas que sejam habilidades que eles tenham, prazer que eles tenham. Eu já contei pra vocês, eu tinha 17, 18 anos, eu comecei a dar aula particular para adultos e aquilo me deu uma satisfação tão grande que eu nunca esqueci como eu gostava de ensinar, mesmo quando eu era professora, mesmo quando eu era jornalista, que trabalhava na Editora Abril, que trabalhava no Valor Econômico em outros lugares, eu nunca esqueci essa veia, essa parte de como eu gostava e olha onde eu tô hoje, dando cursos aqui para os adolescentes, para os pais e fazendo tantas coisas que eu gosto. Então, aquela experiência me ajudou a vivenciar essa possibilidade. Então, isso também é muito válido para os adolescentes. Não sei se vocês conhecem o Bob Wolfenson, não sei, acho que é assim que pronuncia o sobrenome dele. Ele é um fotógrafo muito famoso aqui no Brasil e ele disse que começou a trabalhar com 15 anos, não era bem para ajudar a família, mas porque ele queria mais um dinheirinho ali e tal, ele não estava não conseguindo pela família tudo que ele queria, e aí ele foi trabalhar como auxiliar num estúdio fotográfico na Editora Abril. E aí foi nessas que ele aprendeu, ele não sabia que ele gostava de fotografia, ele não tinha muito contato com isso, mas essa experiência o permitiu se tornar o super famosésimo fotógrafo que ele é hoje. Então olha que bacana, por causa dessa experiência que isso foi possível. Então não fica olhando com um pesar, sabe, quando tem um jovem que está trabalhando, não olha com um olhar de ai, puxa, que ruim. Pensa que bacana que ele está se desenvolvendo, que bacana que você também pode oferecer isso para os seus filhos. Isso é muito legal e pode oferecer muitas coisas bacanas para o futuro. Combinado? Valeu, gente! Se vocês tiverem comentários, ideias, outras pessoas que vocês conhecem, que têm experiência de menor aprendiz aqui no Brasil, conta pra mim. E obrigada à seguidora que me mandou essa notícia lá de Dubai. Um abraço e até a próxima!